Bom, pessoal, muito bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo dia do nosso seminário de privacidade do Comitê Gestor da Internet. E começamos o dia com um tema absolutamente atual e desafiador, que é a questão da privacidade, segurança, criptografia e a identidade digital. A gente sabe que o mundo é outro depois das revelações do Snowden, e que muita coisa tem sido discutida, e o debate tem crescido muito em relação à questão da importância da criptografia, da importância da privacidade. O mundo inteiro discute hoje mecanismos de proteção à privacidade, e um desses mecanismos é exatamente a criptografia. A identidade também é uma questão fundamental. Afinal de contas, existem grandes plataformas que estão gerenciando as nossas identidades e o processo de identificação e autenticação na web, sem maiores rigores e controles sociais e também normativos. Então, essas questões todas serão debatidas por um time de peso. Eu tenho aqui ao meu lado o conselheiro Renato Martini, que é também presidente do Instituto de Tecnologia da Informação, o ITI, que é vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Eu tenho o Cláudio Machado, que é um pesquisador na área de identidade, com uma grande experiência nessa área e grandes trabalhos também nesse assunto. Tenho aqui a Christine Hoppers, que é a gerente do CERT, BR, e uma das maiores especialistas, não só brasileiras, mas mundiais nesse assunto, e o professor Pedro Rezende, professor do Departamento de Ciência da Computação da UNB, meu grande amigo há mais de 15 anos, e que é um dos pioneiros no debate sobre liberdades, criptografia e segurança da informação no Brasil. Então, com esse time, nós certamente teremos uma mesa aqui muito rica e com ideias muito interessantes. Eu queria lembrá-los da hashtag, o Seminário Privacidade. Há toda uma discussão já no Twitter, eu estou acompanhando aqui. E queria passar a palavra ao professor Pedro Rezende, retomando a fala do Renato, quando ele nos dizia... Nós tínhamos que reconhecer o fato de que na rede você o que você compartilha. A questão é, o Snowden revelou que as informações na rede, elas não só são capturadas, como são armazenadas indefinidamente por agências de inteligência, especialmente aquelas pertencentes aos Five Eyes. Mas, além da capacidade técnica de coleta e armazenamento dessas informações, e tratamento dessas informações, os documentos do Snowden revelaram e chamaram a atenção para todo um aparato institucional que dá legalidade a isso, incluindo cortes secretas e todo um aparato institucional que dá legalidade e institucionalidade a vigilância em massa. E aí eu pergunto ao professor, essa tendência é uma tendência também presente no Brasil? Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade de participar desse evento, na pessoa do meu amigo Tiago Tavares. Eu vou pegar o gancho do Cláudio, que pediu que fizéssemos uma abordagem holística das questões desta mesa. Eu entendo que uma abordagem holística desses temas que foram agrupados no tema desta mesa requer uma abordagem semiológica, especialmente se a gente quiser também abrir espaço para uma leitura jurídica das questões que estão sendo levantadas, né?
E em relação à pergunta do moderador, dirigida a mim, sobre tendências, como o Brasil está inserido como um ator de importância intermediária no cenário geopolítico global, eu já me antecipo dizendo que acredito que sim, né? Então, a minha apresentação começa com uma tentativa de levantar algumas definições semiológicas. E a melhor definição que eu conheço de identidade, no esforço que eu venho fazendo há mais de uma década de tentar uma reflexão acadêmica sobre esses assuntos, na mesma linha e direção que o Renato está também se esforçando em fazer, é a do comunicólogo e sociólogo brasileiro Muniz Sodré. Ele define identidade como mera projeção que fixa características que são fluidas e imutáveis de um indivíduo. A primeira ideia que se tem de identidade é de identidade civil, que é a característica do nome no registro de nascimento, como o Cláudio explicou aqui, né? Mas algumas jurisdições tratam esse registro como mais ou menos fluida. Por exemplo, pelo que eu entendo, na Inglaterra, para você pedir para mudar o seu nome civil, basta ir diante de um juiz e pedir que mude. No Brasil, você tem que justificar, não é? Bem, essa questão de identidade é essencial para a gente ter uma noção semiológica do que se pode considerar privacidade, um conceito que vem evoluindo com a, digamos, imersão das práticas sociais no mundo virtual, no mundo da informatização, certo? Então, o que seria privacidade? A melhor definição que eu encontrei foi de um acadêmico de segurança da Universidade Nacional da Austrália, que eu resumiria como a separabilidade de papéis sociais. Os papéis sociais são onde a gente concentra características que têm um certo efeito de nos tornar ser sociais, que a gente gostaria de poder exercer de maneira autônoma ou independente. A capacidade de você exercer seus papéis sociais de maneira autônoma ou independente, cada um deles, de pai, de profissional, de companheiro no trabalho, de ativista, etc., né? É o que seria a privacidade. E essa definição foi completada por um aluno meu, um economista e diplomata da Polônia, que fez projeto final comigo. Ele procurou mapear essa leitura do que é privacidade para um conceito histórico que está na origem da juridificação do conceito de privacidade, que é recente, foi comentado numa mesa aqui ontem, né? Que isso se trata de uma projeção semiológica, ou seja, da capacidade comunicativa do ser humano, do princípio ou do instinto de autopreservação, ok? Que está seriamente ameaçada por uma questão que eu diria que é sistêmica ou de natureza cultural, né? Que eu vou tentar mostrar aqui com 2 diagramas. Eu tenho uma notícia ruim para trazer a vocês, porque com essa abordagem minha, eu acredito que as respostas que uma abordagem semiológica poderia dar a essas questões que foram levantadas aqui, todo mundo atrás de uma solução, elas são inerentemente insolúveis, né? O que acontece com a virtualização das práticas sociais, com a imersão das práticas sociais no mundo da comunicação digitalmente intermediada? Acontece um fenômeno curioso que o ser, a entidade que tem consciência, fica com a ilusão ou com a perspectiva de que a sua privacidade aumentou porque ela tem mais facilidade de separar os seus papéis sociais através da criação de identidades fictícias ou virtuais, os avatares, ou os pseudônimos, né? Entretanto, aquele que controla a intermediação digital, ele desenvolve, através dessa intermediação, a capacidade de agregar esses elos semiológicos, essas relações signo-símbolo, que ligam um ente aos seus papéis sociais, né? Então, para quem controla a tecnologia, né, essa ilusão se torna munição para modelos de negócio, ou alimento, né, combustível para modelos de negócio,
que agregam dados e vendem como informação valiosa para quem tem o que fazer com isso, né? Bem, e tem muita gente que tem o que fazer com dados agregados, onde os usuários não sabem que os dados estão sendo agregados e trabalhando contra. Então, da perspectiva de quem intermedia a comunicação digital, né, a ilusão de privacidade que a virtualização proporciona, né, é, digamos, uma munição poderosa para valorizar a intermediação. E a gente está vendo isso nos modelos de negócio dos serviços digitais das redes sociais hoje, né? Quando o serviço é gratuito, a mercadoria é você. Bem, então, como é que eu coloco isso em perspectiva do ponto de vista semiológico também? A grande dificuldade que eu encontro de um diálogo a nível, digamos, conceitual, filosófico, com o pessoal que está gerando jurisprudência ou doutrina no direito a respeito dessas questões novas, é a confusão que geralmente fazem entre dado e informação, que na área de humanas é difícil as pessoas perceberem a importância da contribuição de Shannon, que era basicamente engenheiro de telecomunicações, né, a uma correta, digamos, frutífera compreensão desses problemas, né. A definição de Shannon é importante porque coloca esses dois conceitos no seu devido lugar. Dado, gente, não é coisa. Coisificar o dado no direito é uma receita para problemas maiores depois. Dado é uma relação entre registros e sistemas de codificação que, antes da virtualização, eram simplesmente considerados sistemas de escrita, né? Ela existe na fronteira entre o mundo físico e a mente reflexiva ou intersubjetiva, onde estão os padrões para representação de símbolos, né? Já a informação, ela existe na fronteira entre a mente intersubjetiva e a mente subjetiva, né? No outro nível, mais abstrato, né? E ela passa por dois filtros importantes para poder mudar o estado de conhecimento de quem a adquire. A meu ver, a informação só existe na mente das pessoas, e querer coisificá-la ou simplificá-la com alguma comparação com dado é outra dificuldade que a gente encontra para entender a natureza dos problemas que foram levantados aqui, né? E o mais importante aqui, que a Cristine citou com bastante frequência, né, é uma percepção que finalmente a ficha está caindo, que estamos diante de um problema de confiança nas intermediações tecnológicas, né? Que nada vem de graça na natureza, né? A capacidade de comunicação ter se expandido sem limites no planeta com a virtualização da comunicação, né, digitalmente intermediada, tem um preço a pagar, que é a dificuldade de você rastrear a origem da comunicação. E sem você conseguir rastrear a origem do que está registrando como dado, um influxo de dados que pode mudar o seu estado de conhecimento, fica difícil você saber como aplicar seus filtros de confiança para decidir no que acreditar ou como interpretar o que está chegando a você através de um fluxo de dados, né? Bem, a contribuição que eu recebi na apresentação de ontem, de uma das mesas, é a ideia de corpo eletrônico, né? A maneira de você poder rastrear a um ente que pode responder juridicamente pelos seus atos, né, os diferentes avatares ou pseudônimos que habitam na rede, né, resolver as questões de confiabilidade de identidades, de esquemas de identidade digital, é você lastrear o sinal num dispositivo físico implantado no corpo físico da pessoa que responde juridicamente, né. Bem, a criptografia não pode fazer mágica, porque para ela ser eficaz, ela depende de canais fora de banda, como definiu Geck para completar a visão semiológica da comunicação que eu coloquei aqui. Confiança não pode ser transmitido pelo mesmo canal que a informação passa, senão ela não pode funcionar como filtro de confiança, não se adequa à definição semiológica de confiança que eu estou usando, né? Então, qualquer possibilidade de interceptação do fluxo de comunicação entre o agente que tem consciência e a sua plataforma tecnológica digital que intermedia a comunicação, dentro do perímetro de identificação do indivíduo, serve para a prática do crime e para quebrar a eficácia da criptografia, seja para mecanismo de identificação ou de sigilo, né? Então, como administrar plataformas que estão cada vez mais dominadas pelo afã de
de se capitalizar em cima desse problema cultural das pessoas não estarem mais dando importância ao instinto de sobrevivência expresso na separabilidade de papéis sociais. Bem, como a Cristina mencionou aqui, né, estamos vivendo, de fato, uma crise na utilidade da criptografia. Esse artigo aqui é um exemplo, ser 1 em 200 certificados digitais de chave pública, devido a falhas talvez propositais na implementação, que reduz a entropia dos geradores de chaves, né, permite com que os certificados de chave pública sejam fatorados, calculando o MDC com módulos de outras chaves RSA que estão em uso na infraestrutura de chaves públicas, é possível recuperar a chave privada sem invadir a máquina do titular, de 1 em cada 200 certificados em uso nessa infraestrutura. Isso, para mim, é um problema estrutural grave que não tem solução, a não ser trocar todas as implementações que tem aí e que possivelmente estão mal implementadas, com backdoors propositais na quebra de entropia, por conta desse projeto de domínio global da infraestrutura tecnológica, que é um plano hegemônico, geopolítico, que foi um dos documentos mais importantes que vazou dentre os documentos de Snowden, que contribuiu para me levar a concluir que o episódio Snowden foi uma operação psicológica de bandeira falsa, ele sabendo ou não, para acostumar a nossa sociedade ao novo regime de vigilantismo global, que é corroborado por outros fenômenos que a gente está observando também, como esse relatório do laboratório Kaspersky, divulgado em fevereiro de 2015, que esse programa que eu mostrei aí, né, de dominar todo o regime de produção de artefatos criptográficos no planeta, para os propósitos de um regime hegemônico de domínio global, atingiu também os fabricantes de dispositivos de armazenamento, cuja fabricação dos controladores, microcódigo que estão nos chips que vão embutidos nesses dispositivos, já estão contaminados com código malicioso para portas de fundo que ficam invisíveis aos sistemas de arquivo e, portanto, aos antivírus ou aos sistemas de detecção de intrusão, né? Então, tudo isso nos leva a levantar a pergunta, né? Isso é um estado de guerra? Se você for ler em Schumpeter, sim, isso é a parte do ciclo do capitalismo que chega a um limite, né, de exploração e precisa de uma destruição criativa para se resetar, né? E de onde eu tiro isso? Pela forma como a nossa ciência tem evoluído, a computação, estamos no último ciclo de um paradigma que se encaixa com a teoria sociológica de Schumpeter sobre a natureza do capitalismo. Bem, e se você tem alguma dúvida, se dados pessoais ou sensíveis são importantes para esse projeto hegemônico, está aqui uma notícia do Russia Times de que, se eu não me engano, são cerca de 20% das missões de ataque com drones para destruir alvos de carne e osso usam dados minerados de base de dados, sem identificação positiva de quem é que vai ser morto com o ataque automatizado, baseado apenas em padrões de comportamento minerados. Por exemplo, lugares onde alguém frequentou com alguma regularidade ou mensagens que ele retuitou, sem precisar identificar civilmente quem é que está sendo alvejado, né? E trago aqui uma tradução de um artigo que fala que tudo isso é preparação para um reset financeiro, porque, gente, livre mercado, mercados que operam conforme a teoria ortodoxa, não existem mais. Uma das aplicações mais maliciosas da engenharia de software hoje é manipulação desleal de formação de preços em mercados automatizados, né? Isso está generalizado, né? Os economistas estão dando conta de que a teoria clássica econômica não funciona mais com o nível de automação que nós chegamos e que um reset financeiro é inevitável, né? Um reset financeiro, para quem está no controle do regime político-econômico vigente, né, precisa ser controlado, ele não pode ser caótico. Então, essa fase de transição está expondo os grandes atores desse sistema financeiro a se enquadrarem num regime criminal, mas que
para que não percam o controle, tem que ser visto como algo tolerável, né? Gente, eu ouvi numa palestra, saindo de uma pessoa na audiência, no Crypto Party aqui em São Paulo, ano passado, o primeiro depois do episódio de Snowden, uma analogia de dados pessoais e dados sensíveis que eu achei interessante. Dados pessoais são como matéria radioativa. Na natureza, eles são inócuos, mas na medida em que são concentrados, como citou a Cristina aqui, né, eles provocam reação em cadeias capaz de tirar o sossego das pessoas. Então, os banqueiros querem ter o controle desse reset global e querem uma aliança com o Estado para que ambos se protejam mutuamente nessa fase turbulenta que a gente está vivendo. E se isso acontecer, isso aí é o ex-diretor da CIA cobrando $1 milhão dos grandes bancos por mês, serviço de consultoria, para tentar emplacar um lobby que aprove a formação de um conselho de guerra que ponha junto os grandes banqueiros com os agentes do projeto hegemônico global, os neocons que estão exercendo poder político na nação americana hoje, né? Se isso acontecer, a realização explícita da definição que Mussolini deu ao fascismo, né? E, para terminar, isso aqui parece fantasia ou teoria da conspiração, mas não é. O fato de tolerarmos esse estado de coisas, ficarmos sonhando com soluções técnicas para os problemas que foram levantados, para mim é um reflexo do que Aldous Huxley previu que seria, né, uma transição para um governo tirânico global, onde as pessoas aceitam como inevitável esse tipo de transição. Muito obrigado por terem me ouvido e desculpem aí por ter estourado um pouco do tempo. Muitíssimo obrigado, professor Pedro Rezende, pela sua aula magna sobre o tema e por colocar esse tema e essa discussão num outro patamar. Eu queria começar imediatamente os debates. O microfone está aberto para perguntas e considerações. Por favor, o conselheiro Percival Henriques. Então, eu acho que depois do professor Pedro devia pedir desculpa por tirar o som da gente hoje à noite, não é porque estendeu o tempo, não. Então, eu vejo que as questões sobre privacidade, proteção de dados, elas vão muito além, obviamente, dessas questões técnicas de criptografia, de senha, de engenharia social, que a gente tem discutido assim, muito na capa, obviamente. Então, sem querer me aprofundar na questão das teorias, que eu acho que não são mais teorias da conspiração, hoje a gente vê o efeito local nesse processo global e a própria mídia dizendo que esse efeito não é global, mas é local, tentando imputar aos agentes locais um processo que é global, sempre foi, aliás. Todo processo impactante, ele geralmente tem origem histórica, econômica e social, não dá para escapar disso. Mas assim, eu queria focar basicamente a relação entre a segurança de dados e a condição de educação das pessoas. Essa semana eu vi um dado onde 40% dos estudantes entre 15 e 17 anos de idade, com acesso à internet, não conseguia fazer uma pesquisa na internet, ou seja, não conseguia pesquisar qualquer que seja, nem que seja para copiar e colar em um trabalho de escola. Então, assim, quando você vê que pessoas que têm acesso à internet, se fala que o Brasil tem 100 milhões de acesso, aí não se discute muito a qualidade desse acesso. Não adianta você investir em criptografia, não adianta você investir em algoritmos, quando você está dando internet, acesso à internet a pessoas que não fazem a menor ideia de como se proteger. A ação voltada para a educação, ela deve ser discutida de forma tão forte, tão clara, como se discute a questão de computação quântica, de criptografia de dados, enfim. Você quer comentar? Eu queria só
fazer um comentário, apesar de, acho que foi mais uma chamada, né? Na época em que a TIC Domicílios ainda tinha perguntas sobre segurança, quer dizer, com o tempo ela foi crescendo e a parte de segurança acabou saindo, havia uma relação bem clara entre grau de escolaridade e pessoas com mais consciência de segurança e que tinham mais uso de ferramentas de segurança. E a gente teve agora alguns estudos começando a fazer nessa área, teve um artigo publicado pelo pessoal da Universidade de Delft, que tentou relacionar, fazer histórico de 6 anos de infecção pelo Conficker, que foi aquele worm que pegou aí todo mundo, e tem uma relação clara. Ele tentou ver vários fatores, os fatores que realmente fizeram diferença na taxa dos países que conseguiram se desinfectar. Um dos que mais fez diferença foi poderia ser chamado de alfabetização digital. Os países em que as pessoas têm maior domínio da tecnologia foram os que conseguiram se desinfectar, são os que a população tem mais conhecimento tecnológico. Eu não acho que nem conhecimento sobre segurança, é entender mesmo a tecnologia que ela está usando, mas é só uma estatística que eu acho que hoje estão começando a aparecer estudos que até mostram que isso é mais efetivo do que outras coisas que se achava que eram efetivas, né, no passado. Só um comentário. Segurança é, ao mesmo tempo, processo e sentimento, uma dimensão objetiva e subjetiva. Do ponto de vista subjetivo, segurança é exposição aceitável a riscos, né? Com o projeto Agenda 21, de uniformização global do processo de educação formal, as crianças e os jovens vão ser doutrinados e treinados a funcionarem como autômatos, robôs, e se comportarem como objetos de consumo de força de trabalho que têm que ser guiados como gado para seus respectivos treinamentos, né? A esses não vai ser estimulado o entendimento de que exposição de dados pessoais seja risco inaceitável. Então, não acredito que a educação, nesse projeto, capitaneado por quem quer instalar um governo global no planeta, vai resolver o problema, pelo contrário, vai agravar. Mas é só a minha opinião pessoal, né? Eu, que sou professor, sei da dificuldade crescente de cada acadêmico atuar com autonomia na sua área, porque nós também estamos sendo guiados a nos comportarmos profissionalmente como máquinas de produzir paper para termos direito aos nossos salários. Da mesma forma que os jovens a se treinarem para ter oportunidade de emprego no futuro. Então, não acredito que a educação na sociedade, como ela está se organizando hoje, tem alguma perspectiva de resolver o problema. O diagnóstico está correto. O problema é antes cultural do que técnico, mas não vai ser a educação formal que vai resolver. A conscientização resolveria, mas se a conscientização só vier pela dor e pelo sofrimento em momentos de crise, vai ter que ser por aí, minha opinião. Muito bem. Bom, eu tenho o conselheiro Nivaldo Cleto. Bom dia a todos. A Cristine falou sobre uma questão que envolve a segurança da cadeia de certificação digital, que me preocupa muito, uma grande autoridade no Comitê Gestor da Internet, que trata de segurança. E nós temos na mesa uma grande autoridade do Comitê Gestor do ICP Brasil, que é o presidente Renato Martini, e me deixou um pouquinho preocupado, porque a gente... Temos aqui hoje cerca de 8 milhões de certificados digitais emitidos no Brasil, qual eu faço parte também do Comitê Gestor do ICP Brasil. E essa questão de uma autoridade certificadora internacional fazendo uma emissão de um certificado digital falso, eu queria, Cristine, você falou que se houvesse uma forma de que nós fizéssemos com que o certificado digital ICP Brasil tivesse uma segurança maior com DNS-SEC. Eu não entendo tecnicamente isso, mas existe essa possibilidade, é fácil fazer isso, para que o sistema de certificação digital do Brasil, que já é confiável, que nós estamos fazendo
centenas, dezenas de medidas para tornar isso mais confiável ainda. Nós temos centenas, milhares de autoridades de registro, dezenas de autoridades certificadoras. Isso é importante, o que você falou, e me deixou preocupado. Se existe essa possibilidade, né, de uma autoridade certificadora emitir um certificado digital falso. Essa pergunta não é só para a Cristina, é para o Renato Martini também. Aproveito e pergunto para os dois, porque o que você falou me deixou muito preocupado. Então, é isso. Então, até para deixar claro, quer dizer, qual é o problema que está sendo muito discutido? É que você, pela maneira como é feita a confiança nas autoridades certificadoras, você pode ter uma comprometida emitindo certificados falsos, óbvio, em nome de uma outra, e quem vai escolher qual dos dois certificados usar vai ser o navegador do usuário ou o usuário. Pode até ser que você tenha o navegador dando uma mensagem: oi, olha, esse certificado não parece o mesmo que você usou da outra vez. Mas aí vem a parte de educação da tecnologia, se o usuário vai saber diferenciar se ele é legítimo ou não, e se ele seria o correto, né? Quem até está mais a par dessas iniciativas do DEM, que eu coloquei, é o Frederico Neves, que é o nosso diretor lá do NIC, da área de registro. E isso são, hoje, a gente tem pelo menos 8 propostas mundiais de como aumentar a confiança nessa área de certificados digitais, né? O DENE é uma delas, que ela acho que é a mais neutra. Existem algumas de ter listas genéricas de que autoridades certificadoras teriam que certificados, mas daí onde fica essa lista? Quem mantém? Quer dizer, essa estrutura tem que ser discutida globalmente, isso está sendo discutido no IETF, mas tem que ser discutido também nos fóruns de navegadores e de ferramentas. Então, essa é uma tecnologia que permitiria que o usuário pudesse fazer 2 checagens, receber o certificado, mas também pergunto diretamente, via DNS, lá para o ITI, né? Ou, no caso, para quem emitiu, por exemplo, perguntaria para o NIC-BR: oi, esse certificado digital aqui, emitido pela certificadora XYZ, e que diz que é do NIC, é esse o que vocês usam? E o NIC assinaria um fingerprint, alguma maneira, dizendo: sim, é esse, não é aquele emitido nos Estados Unidos ou na Coreia. Quer dizer, é uma maneira de você ter 2 maneiras de certificar uma informação e isso ser feito de maneira transparente para o usuário. Mas esses protocolos estão em discussão, exatamente porque não se pode ter o colapso. Quer dizer, o problema não é que a autoridade aqui do Brasil ou a outra estaria com problema. Quer dizer, você não está comprometendo, mas você teria alguém competindo aí até pela não conhecimento técnico de quem usa a estrutura de certificação, né, e a facilidade de fazer. Invasão de entidades certificadoras, elas têm todas as proteções possíveis para que isso não seja feito, mas já ocorreu antes, e esse é o problema, né? São tantas que você pode ter algum tipo de fraude ocorrendo, porque alguém dessa cadeia de várias autoridades certificadoras foi comprometido, né? São ataques muito específicos, muito especializados, não é algo que vai acontecer, né, aí a varejo, quer dizer, algo bem determinado, mas é um risco latente que hoje precisa ser discutido. Então, o Frederico está acompanhando as discussões do DENE, porque ele pode melhorar a segurança de envio de e-mail, não só de certificação digital, tem N coisas envolvidas aí, né? Mas eu acho que é uma discussão que precisa acompanhar e, às vezes, a gente aqui do Brasil se engajar e defender alguma delas que a gente acha que fosse a melhor a fazer, porque tem várias, né? Então, eu acho que talvez, principalmente vocês do Conselho do Comitê Gestor, o Frederico seria a melhor pessoa para discutir isso, porque ele está muito envolvido com o protocolo DNSSEC, com o uso, e esse acho que seria um uso bem interessante. Ele tem sido também defendido pelo pessoal da Holanda, que foi quem sofreu a invasão lá da autoridade certificadora, e a gente já participou de algumas discussões com eles, e eles defenderiam também que usar DNSSEC nisso, né? E como o Tiago aqui me alertou, quer dizer, o que é DNSSEC? Ele é uma extensão do protocolo DNS, que é o protocolo de resolução de nomes, né? Toda vez que você pergunta um nome na internet, é algum servidor desse sistema de DNS que te responde, e DNSSEC é essa extensão que assina criptograficamente a resposta e você pode checar que ela está válida com quem está anunciando, né? Então, é tecnicamente complexo, mas eu acho que seria importante até o Comitê Gestor da CB Brasil se engajar nessas discussões de qual é a melhor ida para o futuro, porque tem algumas organizações até que defendem, não, o ideal é que eu mantenha uma lista mundial dos certificados que estão ok. Tá, mas aí você põe em alguém que vai ser, né, a história o que vai vigiar, e quem vai vigiar o que vigia todo mundo, né? Então, pensar o DENE seria algo mais distribuído, cada um decide qual é o meu e o que eu faço. Então, é complexo, mas eu acho que é mais alertar que precisa discutir.
e que está sendo discutido nos fóruns mundiais, como melhorar, e seria talvez interessante o Brasil se engajar mais nisso e defender o que seria melhor, né, para os interesses nossos, e pensar como melhorar essa parte aí. Muito obrigado, Cris. Professor Pedro, em 1 minuto, as suas considerações finais. Bem, eu gostaria de lembrar que a proposta de DNSSEC como um segundo nível de autenticação para validar cadeias de confiança de certificados digitais é uma solução aplicável apenas em situações comunicativas onde o uso de certificado requer transmissão online do certificado de chave pública. Em situações como as previstas pela medida provisória 2200 para autenticação de documentos armazenados com valor jurídico, onde não necessariamente haja necessidade de transmissão do certificado, por se tratar de uma rede fechada que está usando a certificação para validar a autenticidade de documentos processuais, o DNS não alcança um segundo nível de autenticação. O problema com a infraestrutura de chaves públicas baseada em assinatura digital é duplo. Para que a autenticação seja objetiva, como requer o direito, oponível a terceiros, não há outra saída a não ser com criptografia assimétrica. A certificação digital é apenas uma solução técnica para dar escalabilidade para o uso, para o problema intrínseco da autenticação, que é o da distribuição de chaves, né? E ele é desnecessário, ele é um tiro de canhão para matar mosca em situações locais, né? Como, por exemplo, dos processos judiciais. O problema mais grave é o problema de contaminação do ambiente de geração de chaves, como eu mostrei aqui no artigo que já tem 3 anos que está publicado, né? Que deixa exposto 1 em cada 200 par de chaves geradas e cuja chave pública é transportada para o certificado digital, né? Então, contaminação do ambiente de desenvolvimento e de operação dessa infraestrutura, para mim, é um problema muito mais grave do que a inevitável possibilidade de vazamento ou de penetração de autoridades que emitem certificados, né, de suas plataformas, né? Ou, no caso do DNS, poderia ser muito mais eficaz, que é a fraude na verificação, no ambiente do verificador, portanto do cliente, portanto do navegador, né? Com ataques de man in the middle que estão ficando cada vez mais criativos, né? Acompanha a Cristina nisso, os problemas só vão aumentar. Então, qualquer uma dessas soluções técnicas, ela é paliativa, ela não resolve estruturalmente os problemas que eu procurei levantar. Quero aproveitar para encerrar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. Cris, me autorizou a tomar a última intervenção dela como sendo as considerações finais, e diante dos 23 minutos que nós extrapolamos no tempo, eu não farei minhas considerações. Obrigado.